É isso, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você ajuda bastante aqui o Raiz Tricolor. E se você quiser também dar uma moral se inscrevendo aqui no canal também, claro, se você gostar do vídeo, né? Se você gostar do vídeo, você dá o like. Se você gostar aqui do canal, quiser mais conteúdo desse tipo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Vamos embora. A gente abre este vídeo falando sobre Alan. Eu acho que eu falei num vídeo recente, se eu não falei eu pensei, mas acho que tenho quase certeza que eu falei, que esse negócio da notícia do Alan não tá saindo nada, eu achei meio estranho. Tipo, beleza, eu acho que foi no vídeo da avaliação do mercado, né, do Fluminense, do mercado no meio do ano. Eu achei que o mercado estava finalizado e tal, então aí eu acho que naquele vídeo eu chego a falar. É muito estranho não ter, o Alan saiu e tal, e aí? E até agora nada, né? Não saiu. Viajou para São Paulo, não foi mais relacionado. E eu tava achando isso estranho, mas assim, a princípio também não tinha notícia nenhuma desde que tinha ficado acertado de que ele ia pro clube chinês. Pois bem, segundo a matéria do GE. Globo, negociação mela com o clube chinês e Alan volta a ser opção no Fluminense. O atacante vai se reapresentar nesta quarta e vira opção de Diniz para o jogo contra o Coritiba. Isso é uma matéria do Thiago Lima, o Noel, né, lá do GE. Alan vai seguir no Fluminense após o atacante receber no fim de junho uma proposta do Qingdao Hainyu da China. A negociação melou nos últimos dias. O clube tricolor e o staff do jogador de 33 anos chegaram a ter conversas avançadas para o atleta retornar ao país asiático, onde jogou por 7 temporadas. E se naturalizou chinês. É bom lembrar, o Alan não é brasileiro, ele é chinês. A informação foi divulgada pelo site Sina Esportes. Então a informação não é do GE, ela é do Sina Esportes. E foi confirmada pelo GE. Em contato com a reportagem, o empresário de Alan, Leandro Lima, explicou que o motivo foi a falta de garantias bancárias do clube chinês para concluir o negócio. O futebol chinês passa por uma grande reformulação. Durante esses processos, muitos clubes faliram. Sim, inclusive foi o motivo de vários jogadores saírem da China voltando para o Brasil. Outros foram punidos pela FIFA, novas regras foram criadas. Infelizmente, o clube interessado não apresentou garantias necessárias para o atleta e para o Fluminense concluírem o negócio. Ou seja, o Fluminense ganharia alguma coisa nessa parada aí, né? Se tinha que apresentar garantia financeira pro Fluminense, então o Fluminense ganharia alguma parada. Será? Acho que é, né? Com isso, o Alan volta a ser opção no Fluminense. Por conta da negociação, o atacante não é relacionado no empate contra o Sporting Cristal, mas vinha treinando normalmente. Vai se representar com o elenco nessa quarta-feira e vira opção pro técnico Fernando Diniz na partida contra o Coritiba. Contra o Coritiba a gente não tem germancano, né? Mas assim, o Alan, eu vou ter que utilizar aqui pra ele uma expressão, não sei quantos conhecem aí, né? Mas é o famoso foi na roça, perdeu a carroça, né? Cara, a gente contratou o Johnny Gonçalves, a gente contratou o Daniel, a gente contratou uma série ali de 5 jogadores que vão adentrar o banco de reservas, né? Marlon, Daniel, o Léo Fernandes, Diogo Barbosa, e o Alan vai ficar pra trás, né? Tem o Lelê, tem o John Kennedy nessa posição, a gente ainda tem o Johnny Gonçalves que joga aberto, mas também joga centralizado. Entre o Alan e o Johnny Gonçalves, eu não vejo o Johnny jogar há muito tempo, prefiro o Johnny. Mas acho que o pior dessa situação aí, pensando com a cabeça do Fluminense, é o fato do preço, né? O Alan tem um salário alto no Fluminense. E tá lá. Recebendo, vai receber o mesmo salário. Então, assim, aquela planilha que eu fiz, eu até abri ela aqui para colocar como atualização daquela planilha, né? Para quem não viu o vídeo, vale ir lá ver o vídeo, né? Onde eu explico tudo certinho. Assim, eu até botei aí na tela, já tirando o Alan e acrescentando o Gabriel Pirani, né? O Alan aqui dentro dessa conta, eu repito, vai lá assistir o vídeo completo para você entender toda a explicação. O Alan tinha um alívio financeiro alto e uma influência baixa, ou talvez até nula nesse momento no Fluminense. A saída dele não provocaria nada, né? O Fluminense não estava perdendo um jogador que ele utilizaria.
E aí sai um alívio alto com uma influência praticamente nula ou muito baixa. E entra a saída do Gabriel Pirani, que dá um alívio baixo financeiramente, porque, enfim, o salário do Pirani era baixo, para um jogador de influência média no time, porque era um jogador que entrava recorrentemente, não era titular, mas entrava recorrentemente. Então, assim, acho que na conta entre a saída do Pirani e a não saída do Alan, até agora, o Fluminense sai perdendo de muito. Enfim, tomara que se o Alan ficar, jogue bola, né? Não jogou até agora. Só para poder reforçar uma paradinha é o seguinte, a gente aqui no canal é parceiro da Betano, casa de apostas esportivas, que se você tiver mais de 18 anos, você pode ir lá fazer o seu cadastro. Me informaram, a Betano mandou um e-mail pra gente aqui e falou, Gabriel, seguinte, olha só, o teu código promocional, o Raiz Tricolor, que você bota lá tudo junto se você fosse cadastrar na Betano, ele tá com uma parada extra. Qual que é a parada? Uma oferta extra de R$50 se a pessoa depositar no mínimo R$50. Ou seja, tá? É um plus em cima daquela oferta lá que o meu código já dava. Se um usuário depositar R$100 lá na conta, ele recebe R$100 do nosso bônus, né? Da oferta ali do cupom Raiz Tricolor, mais R$50 de free bet por causa dessa dupla promoção. Então, assim, isso só funciona no mês de julho, até o dia 31 de julho. Então, aproveita aí para poder se cadastrar lá na Betano. Se você tiver mais de 18 anos, aproveita para poder ir lá. Beleza? Lembre-se de jogar com responsabilidade. É um jogo, você pode perder, então não aposte o dinheiro que você não pode perder. Beleza? Seguindo nas notícias aqui, a gente vai falar sobre o Fabinho. Gabriel, o Fabinho? Fabinho. O Al Ittihad, lá da Arábia Saudita, que tá levando geral, já levou, por exemplo, o Benzema, deve levar o Fabinho, tá? Bem, informações do GE. Globo dizem de que o clube árabe, né? O clube da Arábia Saudita, o clube saudita, na verdade, né? A árabe é um monte de clube. O clube saudita deve pagar 40 milhões de libras, 250 milhões de reais, ao Liverpool para ter Fabinho. O Fluminense, o que tem o Fluminense a ver com isso? O Fluminense tem direito a 1% porque formou o Fabinho. E ele jogou, entre aspas, aqui até os 18 anos. Lembrando que o Fabinho não joga no Fluminense porque ele era o terceiro reserva atrás do Wallace, que hoje em dia já se aposentou, é torcedor do Fluminense, mas foi pro Chelsea e tal, e do Igor Julião, que era o principal jogador do lateral direito, pelo menos da base naquela época. Ou seja, o Fluminense tem 1% de 250 milhões, mais ou menos 2,5 milhões. O GE, inclusive, soltou uma matéria sobre essa questão de mecanismo de solidariedade, mas antes, só para poder fechar um ponto sobre o Fabinho, é que isso acho que vale destacar, a galera normalmente pensa bem assim, aí, ó, doaram o Fabinho para ficar com o Igor Julião e tal, e beleza, essa é uma análise. A outra que eu prefiro partir para análise é o seguinte, olha como o futebol de base engana, né? O Fabinho era a terceira opção do Sub-20 do Fluminense. A principal opção era o Igor Julião, a segunda era o Wallace e a terceira era o Fabinho. Olha como é que engana as coisas. Óbvio, o Fabinho subiu, virou lateral, virou volante e tal, evoluiu ainda mais, mas ele já foi como lateral direito para a Europa mesmo. Então olha como o futebol de base às vezes engana um pouquinho também. A gente acha que um cara é gênio porque foi bem na base, e às vezes a gente não dá muito valor porque um cara foi mal na base, né? O GE fez uma matéria, né, sobre a questão do mecanismo de solidariedade aí de 2000 e... Eles fizeram um levantamento em que deu quase 30 milhões de reais de 2018 até agora. E aí, nesse levantamento ali, isso que o Fluminense recebeu, né? Deu quase 30 milhões de reais. Tem o próprio Fabinho, saindo do Mônaco pro Liverpool, tem Richarlison do Watford pro Everton, tem Marlon saindo do Barcelona pro Sassuolo, Gerson, enfim, uma série de jogadores. Recomendo que você vá lá dar uma lida na matéria. É importante lembrar que esse dinheiro não entra exato pro Fluminense, né? Tem taxas e etc. que são pagas, então não entra 2,5 milhões direto na conta do Fluminense agora, mas, enfim, é grana caindo na conta. Bem, outra questão é sobre o Marcelo. Eu botei aqui ele como tema nesse vídeo, mas é só uma expectativa. Durante essa quarta-feira a gente deve ter notícia sobre a condição física do Marcelo. O Marcelo tomou aquela entrada duríssima do Luiz Araújo, um chute no tornozelo e uma entrada bem dura, assim, com a canela jogando o peso do corpo em cima do outro tornozelo dele.
teve que sair de campo no Fla-Flu, lesionado ou não, a gente descobre nessa quarta. Isso porque o Marcelo Fluminense teve 2 dias de folga, né, segunda e a terça, só joga na outra segunda. Deram 2 dias de folga na segunda e na terça, e o Marcelo seria reavaliado na representação nessa quarta. Gabriel, por que não correram para reavaliar? Normalmente, na terça poderiam ter feito. Na segunda, normalmente eles não fazem, porque o local ainda tá inchado e tal, não dá pra ver nos exames ali. Pelo menos conversando com a galera, foi isso que eles me falavam. Então, como tá muito inchado, o exame ainda não pega, então não adianta fazer nada do exame. Podem ter feito algo na terça, mas o fato é que com a chegada de todo mundo de novo na quarta-feira, a gente deve ter uma lógica mais exata ao longo dessa quarta sobre Marcelo. Tem lesão, não tem lesão, tá fora do jogo de segunda, enfim. Se o Marcelo se apresentar 100% de fora, o que eu acharia mais interessante fazer? Manter a média de um jogo por semana. Joga na segunda contra o Coritiba, poupa no outro sábado contra o Santos, e aí joga no meio de semana contra o Argentino Júnior, poupa contra o Palmeiras, joga contra o Argentino Júnior de novo. Prioriza os jogos da meio de semana, mantendo essa regularidade de um jogo por semana. Mas, obviamente, eu não trabalho internamente para poder saber do rendimento físico, né? De como está o rendimento físico do Marcelo. Vamos aguardar para a gente saber sobre essas notícias de lesão ou não. E por último, cara, um assunto que eu acho chato, mas a fala foi importante, eu tenho que repercutir. A verdade é essa. Thiago Silva falou mais uma vez sobre o Fluminense numa entrevista ao pessoal da TNT Esporte, lá na pré-temporada do Chelsea. Eu não sei exatamente o que é isso, não, confesso. É meio que sei lá, uma Florida Cup no meio do ano, não sei. Mas ele falou mais uma vez sobre o Fluminense e deu a versão dele sobre a situação, a entrevista do Ricardinho Martins, lá da TNT. Me help you, me ajuda a te ajudar. E esse coração tricolor, quando que o torcedor vai te ver de volta? Cara, é difícil a gente falar. Agora, no final da temporada, aconteceu umas coisas chatas que eu fiquei bem chateado, porque parece que me jogaram contra a torcida, assim, né? A dúvida só é aqui. Quem te jogou contra a torcida? O Thiago, quem te jogou? O Thiago vai voltar. Em nenhum momento eu falei que ia voltar esse ano. Até porque eu tinha renovado com o Chelsea 2 meses atrás. E a notícia começou a sair, ninguém desmentia nada. Quem poderia desmentir, Thiago? Me explica isso. Quem poderia desmentir a notícia? E a torcida veio no meu Instagram me xingando, outros me dando apoio, enfim. Tá errada a torcida. Isso não... De xingar, obviamente. Não foi legal e eu não gostei, sinceramente, sabe? Mas nada paga o amor, o sentimento que eu tenho pelo Fluminense de gratidão. Agora, mas o Chelsea paga. O futuro a Deus pertence. Todo mundo sabe a vontade que eu tenho. Acho que todo mundo sabe mesmo. Porém, hoje em dia é difícil falar com a família. WhatsApp, grupo da família, Thiago. Meus filhos não querem morar no Brasil. Aí temos um ponto. Ou seja, os filhos não querem morar no Brasil. Provavelmente a esposa também não, né? Já tem algumas falas relacionadas a isso. O caminho tá aí, ó. Tá asfaltado já pra não voltar, né? Então é uma situação bem complicada, porém a gente tem esse ano ainda pra pensar e ver o que a gente vai fazer no que vem. Thiago, obrigado. Cara, falando sério agora, eu fiz algumas perguntas, mas a verdade é essa, assim, vamos lá. Primeiro ponto. Me jogaram contra a torcida. Ninguém desmentia. Assim, por mais que tenha algumas páginas aí que se perderam muito, eu tenho informações e tal, e não sei o quê, tentando ser o Vilela 2.0, né? Que quando cravou o Marcelo foi apresentado horas depois. Todo mundo queria ser o pai da notícia, queria ser o Vilela da notícia do Thiago Silva. E hoje todo mundo aí tá só com os prints passando vergonha sobre isso. A verdade é que a própria família do Thiago Silva fez isso então com ele. Quando ele fala que jogaram ele contra a torcida porque diziam que ele ia voltar, ele tem que falar da tia dele, que ficava postando coisas, falando, olha só, é o número 3 em Laranjeiras, ficava postando piada, e ele volta, ele tá de volta. Tem que falar dos parentes do próprio Thiago Silva que ficavam botando isso pra poder ganhar 10, 20, 30, 40 seguidores, 50 seguidores no Instagram, ter o hype da notícia, enfim. Fala aí com essa galera, Thiago Silva. Foi essa galera que talvez tenha criado um hype ainda maior nessa sua vinda, já que você já tinha renovado o contrato. Você podia ter entrado também pra desmentir. Alô, galera tricolor, vou mandar um recado aqui, mas não. Você quis fazer isso só quando deu uma entrevista e tal.
Pra mim, só pra poder encerrar esse vídeo aqui também, pra mim parece bem claro uma coisa. A questão do Thiago Silva voltar ou não voltar, ela não é uma questão nesse momento que tem a ver com o Fluminense, ela não é uma questão que tem a ver necessariamente com o Chelsea, ela não é uma questão que tem a ver com questões futebolísticas. Me parece isso, tá? É uma impressão que eu tenho. É óbvio, tem tudo a ver com o Chelsea ter feito a proposta e tal, enfim, isso tudo tem ali, mas não me parece nem de longe o principal motivo. Parece uma questão familiar. De fato, a família do Thiago Silva não topa essa aventura de vir pro Brasil, que a do Marcelo, por exemplo, topou. Eles estão bem, eles estão sólidos na Inglaterra já há um bom tempo, moraram em Londres, né, estão morando em Londres, moraram antes disso em Paris e em Milão. Então, assim, faltou morar em Munique, né, para pegar as capitais futebolísticas ali principais da Europa. Faltou só essa para poderem morar. Então, assim, confesso que eles estão numa situação mais confortável do que o Marcelo, que estava, por exemplo, lá em Atenas, né, já estava fora do grande centro da Europa e do futebol. Então, assim, me parece que é muito mais uma questão familiar que ele precisa resolver do que necessariamente uma questão futebolística de não, vou renovar meu contrato, eu tinha contrato lá, é grana, o Fluminense não quer bancar meu salário, é estrutura, o Fluminense, o futebol brasileiro não merece a minha presença porque tá muito ruim. Parece que esses são motivos secundários, assim, se forem mesmo, são motivos secundários. É uma questão de família. Os filhos não devem querer morar, a gente sabe as notícias que chegam no Rio de Janeiro, e a gente tá falando de um cara que tá fora daqui desde 2008. Então, assim, é um cara que construiu a família dele toda por lá. Aí é uma questão do Thiago Silva, né? Acho que a reclamação dele e o motivo dele não ter vindo envolve tudo sua família, Thiago Silva. Aí você precisa, né, ter postura, né? De coordenar a tua própria família, né? Ou de condenar, né? Se for o caso, como você falou que jogaram você contra a torcida. Enfim, fica aí o recado do Raiz Tricolor para o Thiago Silva. Que coisa idiota. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Valeu!